Então, eu comecei no marketing lá através do design, quando eu tinha lá para uns 16, 17 anos, já começava a mexer muito com tutorial. A internet me ajudou muito a mexer com HTML, a mexer com Photoshop naquela época. E aí fui gostando, fiz curso profissionalizante, comecei a trabalhar em agência, numa agência voltada especificamente para moda, né? E gostei da área, comecei a curtir mais essa ideia de ter uma visão um pouco mais abrangente. Foi quando eu escolhi fazer faculdade de publicidade e propaganda. Eu me formei publicitário e comecei a trabalhar na área de publicidade. E aquilo ali para Isso mim foi em que não. época? Quando que foi Isso isso? eu me formei lá em 2013, mais ou menos. Não foi tão, não faz tanto tempo, não. Mas de lá para cá as coisas já mudaram bastante. Então O me que formei. que já te chamaria atenção em relação àquela época? O que que você destacaria como desafio, como questão diferente? Você não tinha o WhatsApp ainda? Tinha já? Estava A gente começando. tinha um WhatsApp, mas era bem modesto. O WhatsApp Sim. era uma ferramenta de comunicação. O que eu destaco daquela época, o WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta de comunicação e que transformou em uma ferramenta de vendas. Hoje as pessoas vendem pelo WhatsApp, né? Então, o que eu destaco daquela época é que lá no início, lá para 2010 até 2013, mais ou menos ali quando eu me formei, a internet, os meios, as ferramentas, elas não eram tão exploradas para vendas. Elas eram bem tímidas. Então, o WhatsApp era só para conversa. Então, demorou um certo tempo para as pessoas entenderem: opa, calma aí, eu posso vender com isso aqui, eu posso ganhar um dinheiro com isso aqui, eu posso ter um marketing de relacionamento da minha marca com isso aqui. Então, isso mudou. Hoje a gente está muito mais maduro. Hoje a gente tem a percepção de olhar para uma ferramenta e olhar para um meio de comunicação e já entender. Os profissionais da área já entenderem, calma aí, como eu posso tirar proveito de marketing disso? Antes de até de pular para essa parte, né? Sim. Como que era, né? Ou seja, há 7 anos, quando você começou, quais eram as ferramentas que você usava mais para trabalhar com marketing? O que era o mercado? O mercado ele se dividia basicamente em mídia online e mídia offline. Então, da offline aí a gente pode passar por revistas, jornais, outdoor, panfletaria, enfim, todos os tipos de offline. E o online, o digital, basicamente era o Google e as redes sociais. As redes sociais muito mais tímido, e o Google até com um pouco de força maior. Mas a gente tinha toda essa questão ainda de o marketing não ser uma coisa interativa, o marketing não tinha uma ação interativa. Então, assim, a gente tinha os anúncios, tinha ali os bannerzinhos, principalmente da época do Google, quando você entrava em algum portal, na época eram blogs, então tinha ali os bannerzinhos, mas aquilo era muito tímido. Então, aquilo ainda a gente precisava explorar muito mais, até principalmente porque a mídia offline ela era muito cara na época. Então, o conceito de marketing digital ele começa a ganhar muita força nessa época, não foi? Foi. Isso, exatamente aí. Então, já existiam essas ferramentas, como eu falei, Facebook, o Instagram, o próprio WhatsApp, mas a gente ainda não tinha como vender ali dentro. A gente tinha como anunciar, mas não como vender, o que é totalmente diferente, né? Então, de lá para cá é que a gente foi explorando. Então, lá era uma coisa assim, bem tímida nesse sentido, e aí cabia a gente explorar a área. Era um terreno ali com muito mato, com muita árvore, digamos, e a gente precisava ali explorar de alguma forma e tentar trazer algum retorno financeiro e que não ficasse só alguma coisa voltada para branding, alguma coisa voltada só para a marca, para a força da marca, a marca aparecer ali, né? Tinha que ter algum resultado concreto. O que você chamaria a atenção de maior, como principal mudança desse período para hoje, em termos de mercado? E de visão geral mesmo, da atividade do marketing?
A atividade do marketing ela mudou muito e ela ficou muito ampla. Então, o que me chama a atenção de lá para cá, de 10 anos para cá, ou de 15 anos para cá, principalmente, foi que o profissional de marketing ele tem que, hoje, necessariamente ter uma visão mais abrangente, né? Isso mudou. Antigamente, as coisas eram muito repartidas. Então, o design faz só o trabalho do design, o publicitário só o do publicitário, o mercadólogo, ou como as pessoas preferirem chamar de marqueteiro, né? O marqueteiro faz ali o trabalho de marketing, não. Então, hoje em dia, o mercadólogo ele precisa ter um olhar abrangente, ele precisa entender a questão política do Brasil e do mundo, a questão social do Brasil e do mundo, ele precisa entender a questão demográfica antes de fazer qualquer ação, né? Antigamente era uma ação que a gente fazia principalmente na área de digital, a gente fazia ali muito focado em cliques, em retorno no sentido de números. Então, quantas pessoas viram o meu anúncio, quantas pessoas clicaram no meu anúncio. Então, hoje a gente já está falando de outra coisa. Hoje a gente já está pensando quais são as pessoas que clicam no meu anúncio e por que clicam. E se não clicam, por que não clicam. Então, essa abrangência... Você está mais conectado com o conceito de sistema de informação de mercado que perceba a complexidade do mercado, né? Exatamente. Então, o BI, que é exatamente isso que você falou, a inteligência, o mercado ele veio para fortalecer. Então, o profissional de marketing, ele precisa necessariamente, hoje, estar focado também no BI, né? É claro que, quando a gente fala de estar focado no BI, a gente precisa lembrar que as pessoas não são números, né? Então, é preciso entender os números, mas entender como esses números chegaram ali. O que você definiria como o principal desafio hoje do mercado? O principal desafio do mercado, eu acredito que é a gente conseguir personalizar o nosso marketing. A gente conseguir falar para a pessoa certa e do jeito certo e falar da maneira mais direta possível, né? É um desafio, mas eu vejo que muitas empresas hoje estão conseguindo fazer isso, né? E é uma coisa que não se faz do dia para a noite, mas que também não é necessário uma grande quantidade de recursos para isso, né? Antigamente a gente precisava de muito recurso financeiro para falar. Só falava para o grande público quem tinha muito dinheiro. Essa era a lógica, né? Se eu tenho muito dinheiro, eu atinjo muitas pessoas. E hoje em dia a gente está no inverso disso. Eu não preciso atingir muitas pessoas. Eu preciso atingir aquelas pessoas que eu quero atingir, o meu nicho. Você tem uma visão de futuro sobre para onde que está indo o marketing? Até que ponto que vai haver uma fusão maior entre o marketing digital e o marketing tradicional? Até que ponto que existe uma divisão de fato e para onde que vão caminhar essas coisas? A minha visão de futuro é que eu acho que em algum momento isso vai acabar. E eu vejo que já está acabando, né? Essa coisa do marketing offline, online, tradicional, digital, esse tanto de repartições que foram feitas aí ao longo dos anos com o marketing, eu acho que na realidade o futuro é que isso vai acabar. O marketing é uma coisa só. Eu preciso conversar com o meu cliente, eu preciso engajar o meu cliente, eu preciso vender para o meu cliente, né? Então, a visão que eu tenho de futuro é um marketing que seja muito mais focado na experiência do cliente e no que ele traz para a gente, do que em a gente ficar buscando repartir esses vários tipos de marketing. Hoje, por exemplo, a gente ainda vê empresas, agências mesmo que marketing esportivo, marketing inbound, marketing disso, marketing daquilo. Não, o futuro que eu vejo é um marketing muito mais agregador e que entenda que eu tenho aquele nicho e eu vou naquele nicho conversar com ele. Ou seja, você eliminar essa quebra que existe hoje ainda, de que existe a agência que te atende para o marketing interno, o outro para o externo, o outro, mais um para o digital, e mais um designer que faz trabalho separado, ou seja, acaba com essa divisão toda. Seria isso?
Isso, porque inclusive a lógica é a seguinte, né? Se eu tenho, por exemplo, como você falou, então imagina uma empresa aqui ela tem uma empresa que vai fazer o marketing digital, outra empresa que vai fazer o marketing offline, vamos chamar assim, e uma outra empresa, por exemplo, terceirizada que faz o endomarketing, né? Quando eu vou conseguir passar para todos esses nossos clientes a mesma mensagem? Provavelmente não. Eu tenho em 3 mãos diferentes, coisas diferentes e que vão ser passadas de um jeito diferente, querendo ou não. Por mais que a gente ali centralize em alguma pessoa, geralmente algum responsável da empresa. Então, a ideia de futuro é que isso seja agregador, né? Então, eu vou falar a mesma coisa para o meu funcionário, o meu funcionário ele tem que entender o que é a empresa no sentido de endomarketing, igualzinho o meu cliente vai entender lá no digital. Eu sou a mesma empresa. Eu não posso ser uma empresa para o cliente e outra para o funcionário, né? Que tecnologia que você imagina que vai impactar mais a atividade nos próximos anos? Por exemplo, inteligência artificial, você acha que vai gerar um impacto? Como é que vai lidar, por exemplo, com a tendência de virtualização, realidade aumentada, realidade virtual? Até como que se preparar para essas questões e como que elas vão impactar a atividade? Sim, a própria inteligência artificial, eu acho que é um bom case, porque eu acredito que ela vai impactar de alguma forma no sentido de experiência, né? Então, quando a gente fala em experiência, a gente está falando também em memória, a gente está falando em costume, em cultura. Então, se o Carlos, por exemplo, tem uma cultura de consumir certos tipos de produtos, certos tipos de serviço, eu posso automatizar para que o Carlos receba melhor esses serviços que ele gosta. Então, daí a gente está falando numa inteligência artificial que pode ser aplicado de uma maneira bem simples, né? E aí a gente entra com as substituições. Então, por exemplo, já existem recepções que são feitas de forma virtual, através de totens, e isso traz para o cliente uma experiência nova. Então, se eu chego num lugar, eu não tenho mais uma recepcionista, eu tenho um totem me atendendo, e esse totem me atende com perfeição, eu estou substituindo todo aquele processo burocrático de repente, no caso de uma clínica, eu vou lá, vou preencher ficha, vou conversar, vou dar o RG, ali eu coloco todos os meus documentos e ali sai um comprovante para mim. Então, isso é uma forma da gente conseguir atrair o nosso cliente e usando a tecnologia. Então, o que eu sempre propago é que quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em inteligência artificial, a empresa não precisa ser milionária, a empresa não precisa ser uma multinacional. Com pequenas ações ali dentro da sua empresa, você consegue colocar no seu dia a dia uma tecnologia, você consegue colocar um marketing mais eficiente e colocar uma experiência melhor para os seus clientes, né? Bom, em uma frase curta e bombástica, como é que se definiria, para a gente encerrar, né? Como é que se definiria o futuro do marketing? O marketing somos nós. Essa é a frase. O marketing somos nós, né? E acabou aquela coisa de que o marketing é o dinheiro, de que a propaganda é a alma do negócio e de que o marketing quem faz é só o setor de marketing. O marketing somos nós.